Olha só que lindo lá, olha que lindo. A vista da Golá é um presente divino. É sensacional. Sensacional. Tu entende, Rô? Esse gozo aí, esse gozo é restrito nessa existência. E por pior que pareça, o mundo hoje, Bolsonaros e, enfim, a maioria dos nossos políticos são governados por essa vertente, de que aqui é a única possibilidade. E aí eu não tenho compromisso com a evolução, gente. É isso que eu quero, no simbólico disso, é como aqui é a única possibilidade, cara, dane-se o resto. Tu entende? Eu pago a eternidade por essa possibilidade. Tu está falando dos imperativos éticos da modernidade, da crença, individualismo. Mas que passa por esse cristianismo, que passa por esse Deus. Claro. Que é a lógica liberal que nos rege, né? Claro. Isso. Diferente, Rô, e aí eu quero dizer, independente de que um dia a gente descubra quem tem razão, né? Independente disso. Aliás, eu devo ter comentado já, o Mr. Bean, ele era estudante de engenharia na Inglaterra. E ele fazia um teatro que ele era o demônio. Aí ele recebe ele está no inferno recebendo gente, ele recebe uma horda de católicos e diz, pessoal, não se assustem, os judeus tinham razão, vocês erraram. Tu entende? Então, assim, não é uma questão de quem está certo, né? É a questão dos valores éticos que cada abordagem traz para a existência. Porque se eu considero que isso é uma continuidade, e essa continuidade pressupõe evolução, então eu tenho que terminar melhor do que eu comecei. Deontológico significa as éticas profissionais, tá? A ética da psicologia, a ética médica, a ética lá dos professores, a ética dos arquitetos, deontologia. A ética da psicanálise, que pauta pela ética do desejo, dá uma subvertida aí da deontologia. Não segue um código, sim, assim, mais ou menos. Aí o Lacan faz uso de Antígona, né? Do texto, quando ela segue a ética do desejo e vai contra a ética da cidade. Ela é punida por tal. Para enterrar o irmão, né? Eu acho que... Exatamente. Então, assim, essa distinção é bem interessante, assim, porque a grande, eu acho que se a gente teria algo a buscar é seguir essa ética do desejo, ou seja, se escutar, né? Isso requer um grau de autonomia, de liberdade sem medida, assim, que subverte, tem uma compreensão, e isso não é para poucos, entende? Então a gente teria que voltar a falar de educação, de blá, 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 blá. Sim, mas é fundamental também, Rô, eu acho, até porque a gente está sendo ouvido por muitas pessoas que às vezes confundem o desejo com o gozo, né? E o Lacan deixa bem claro que o desejo para a psicanálise é algo entre Kant e Sade, né? Não é assim que eu tenho que sair aí fazendo tudo que eu quero, né? Não. A gente tem a lei da interdição do incesto, né, que a gente já falou em Totem e Tabu, né? Tem algo de contenção do gozo. E nós estamos vivendo justamente um momento em que o gozo perverso está em alta, né? E a lei, né? Lacan já falava isso, né? Da queda, né? Da falta do nome do pai, da lei, né? Desde a função paterna. A função paterna desde do pós-guerra, ele já dizia isso, né? Mas aí a gente tem que introduzir o outro, né? Porque o limite ético, mesmo do ponto de vista do meu desejo, sempre vai passar pelo outro, né? O outro é um limite, mas aí eu preciso também de valor ético, né? A civilização precisou disso, né? Porque senão eu imponho, olha só o absurdo, eu imponho dizendo que eu estou fazendo uma manifestação no 7 de setembro pela liberdade pedindo ditadura. Ou eu não sei o que é liberdade, ou eu não sei o que é ditadura. Então, porque eu tenho que colocar o outro nessa história. Em nome da democracia, tu quer acabar com ela. Isso, exato. Então, a gente vive um momento entre
a enxergar o outro, e é isso que eu quero colocar, essa é a minha, entende, Gaia? A minha grande crítica a esse modelo cristão é que, na verdade, ele é incoerente com o próprio mestre. Mas aí que tá, eu acho sempre bom, eu tenho feito essa discussão há horas, inclusive me reportando a Nietzsche, né? Porque isso que tu está dizendo é bem nietzschiano. E eu sempre digo assim, ó, o cristianismo instituído pela via do catolicismo, porque a base cristã não era assim, né? Sim. Claro, né? No popular a gente fala o cristianismo, enfim, porque tem toda uma gama das religiões que saíram do cristianismo e que são deturpadas com os atravessamentos de interesse de poder, de classe, que ao longo da história tem sido assim. Mas a essência cristã não é assim. E nós, agora eu falo do lugar de espírita, nós nos consideramos o cristianismo redivivo, na sua base, na sua essência, né? E aí tem muito mais coerência, né? Para quem sabe fazer essa leitura, não para as deturpações que já estão acontecendo no espiritismo também. Porque na instituição das coisas sempre tem algo que se deturpa, né? Tem sido assim, né? A imposição do meu... talvez o autoritarismo seja isso, a imposição do meu desejo, né? Aliás, o autoritário é o cara que quer que o desejo dele seja de todo mundo, né? Talvez dê pra gente definir desse jeito, né? Sim. Mas tu entende, Rô, como, na verdade, o pensar isso, para mim, vai muito além a questão da fé, vai por trás uma postura ética em relação ao mundo, porque, na pior das hipóteses, em não sendo, por exemplo, a reencarnação, o processo em que se dá a nossa existência, mas ela contribui para a evolução. E o que eu quero colocar de outra forma é que a doutrina, que a gente pode deixar cristã, católica e adjacências, realmente não demonstra a mesma coisa, porque ela não trabalha com uma lógica evolutiva inerente, que para mim seria, inclusive, a própria negação da concepção de Deus. Pegando um gancho dessa questão de, pela via da reencarnação, a contribuição para a ética existe. Não que as pessoas tenham que ser espíritas e pensar assim para ser ético, porque tu pode ter a ética por outras vias também. Mas no momento em que tu te dá conta que tu tem um comprometimento de resgate com coisas que para trás, para nós espíritas, tudo foi pior, e que se tu quer voltar para esse mundo, tu não pode deixar ele pior, tu tem que ter solidariedade com quem está aqui, com as tuas descendências, e pensar o que tu está fazendo com o trabalho, com a natureza, com os afetos, com a solidariedade, né? Então, acho que sim, tem uma contribuição ética, sim, mas também tem gente que deturpa isso, não só no espiritismo, mas em outras religiões, que dizem, não, é teu karma, te vira. Ou então, muito carola que diz assim, Deus quis que ele ficasse lá na penúria, né? Então, sempre tem essas deturpações. Sim, essa disputa, né? A disputa pelo poder. Mas tu entende, Rô, como eu acho, como é importante a gente, nesse momento e nessa situação, pensar nessas possibilidades, mas muito mais pelas implicações de valor, pelas implicações de significado que elas têm, do que necessariamente exatamente pela comprovação ou não. Claro. E para isso eu acho que a gente precisa ter realmente instituições trabalhando, pesquisando. A grande instituição é a linguagem. Exato. A linguagem, acredite, é o que possibilita, né? Tu entende? Sem eleger uma instituição sólida, igreja, sei lá. Sim. A grande instituição. Comportam, né, Rô? Isso é a linguagem. É aí que a gente transita e a coisa acontece, não é fora disso. Sim, mas tu entende que eu fiz questão de colocar esses elementos, porque ali para mim, como analista, como um químico que faz análise, que procura muitas vezes achar alguma coisa ali tem coisas no mínimo instigantes, que elas são inconclusas. Eu não consigo dizer que, eu não consigo imaginar que 3 vídeos feitos completamente diferentes, com pessoas diferentes, envolvendo 2 universidades, inclusive, da Islândia e dos Estados Unidos, que todas as pessoas envolvidas, elas estão imbuídas de transformar isso numa farsa. Então, pelo menos, assim, tem elementos ali que eu quero deixar, que para mim parecem honestidade de propósito. Eu não sei se são verdadeiras. Ok.
Mas isso é uma base. Tá, ok, mas eu ainda acho que a gente tem que ir devagar com a dor que o santo é de barro, tá? Porque mesmo que isso se apresente, que essas evidências, ou estudos, ou pesquisas se deem, que são bem-vindas, né? Bom, vamos trazer para a discussão e não fazer disso grandes verdades. Não, a questão está em aberto, sem sombra de dúvida, nós tratamos assim. Eu acho que a gente está sempre produzindo abertura, né? Isso, mas e por isso que eu fiz questão de trazer, muito mais com essa intenção, de dizer que é um tema passível de estudo. O Kardec foi pioneiro nisso que tu apontaste, viu, Alexandre? Porque o Kardec, a história do Kardec é interessantíssima, acho que todo cientista deveria... Você sabe o que o Kardec disse do texto cartesiano, penso, logo existo? Ele diz, duvido, logo penso. Isso é muito lacaniano, né, Rô? Isso é muito lacaniano. Aliás, desconfiem de quem tem certeza demais. Isso é maravilhoso, e eu não sabia disso, Rô. Porque o Kardec, ele não era um místico, ele era um cara cultíssimo, ele foi discípulo do Pestalozzi, ele ajudou a mudar a língua e a linguagem francesa, passaram por ele tinha uma formação em várias línguas, e filosofia, e etc. Então, o que aconteceu? Ele foi observar os fenômenos das mesas girantes, que era uma coisa fútil, nos saraus, em Paris, no início do século XIX, e para ver se aquilo era verdade, aquela manifestação na tipologia, e ele fez um falseamento. E ele fez isso que tu estava lembrando dos vídeos, cada um em um lugar, ele começou a trocar figurinha com várias pessoas e fenômenos que estavam acontecendo ao longo do mundo, no geral no mundo. E então ele usou o método científico para poder checar se aquilo era verdade ou não. E aí começou a escutar a lógica das linguagens, o nível das linguagens, o que era mais palpável, a elegância com que as mensagens espirituais também se davam, e aí ele começou a codificar a doutrina assim, né? Então isso foi o que me convenceu, né? E as outras religiões não têm isso, porque o orientalismo, eles estão tão diretamente ligados, para eles é tão senso comum, é muito comum na Índia as pessoas se encontrarem e se lembrarem de suas vidas passadas e ficarem falando, mas para nós ocidentais aqui, a gente tem que ter esse falseamento, o questionamento, né, para que através desse aspecto mais científico, mais palpável, a gente possa então se convencer ou não de alguma coisa. Então acho que isso é fundamental, e isso tem que ser conversado, debatido, para ver o que pode provocar nas outras coisas. Eu acho que as outras maneiras de ver não vão ser fragilizadas. E até a parte, a psicanálise, eu sempre lembro o que o Freud diz, acho que num livro, se não me engano, é sobre o amor. Ele caracteriza a psicanálise como uma metapsicologia semiológica terapêutica. Seu colibri, a casa é sua, por favor me apareça. Nunca esqueça desse amigo que lhe tem muito respeito e toda a admiração. De coração tenha certeza, na completa emoção.